noite, gente. Boa noite. Vamos começar a nossa live, nossa primeira live do workshop de metodologias ativas 4.0. Tô conectando aqui no Instagram também. Que bom ver a galera entrando aí. Gente, estou muito animada de estar aqui com vocês, viu? Hoje em mais esse workshop. A energia na comunidade tá muito massa, a galera comentando, participando, tá muito legal de ver, viu? Muito legal mesmo, ó. É a primeira vez que a gente faz esse workshop com comunidade no Facebook, né? Que vira quase um grupo de estudos, né? A gente fez algumas mudanças, tá, gente? Esse é o quarto workshop e agora a gente tem a comunidade e a gente tem também as listas de exercício depois de cada aula, que eu acho que é uma coisa super legal. A gente vai falar hoje disso aqui, tá? Bem, meu objetivo hoje é tirar dúvidas, então eu vou dar umas explicações iniciais, depois vou projetando as dúvidas de vocês e vou conversando sobre isso, tá? Então eu peço que no Instagram coloque aqui na interrogaçãozinha. E no Facebook, no YouTube, é só anotar aí nos comentários, tá bom? Se você sentir que a sua pergunta ficou para trás e eu não vi, manda de novo, não desiste. Mas antes eu quero alinhar algumas coisas com vocês, tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Primeiro, né, como é que é a estrutura, então, do nosso workshop, só para alinhar se todo mundo tá entendendo. São 3 aulas e mais uma conferência final, tá? A primeira aula foi liberada no domingo, a próxima vai ser liberada amanhã, terça-feira, e depois a outra a quinta-feira, a terceira aula, tá bom? E aí no sábado a gente tem a conferência de encerramento. Não, no domingo. É no domingo a conferência de encerramento que a gente vai avisar por e-mail, tá? Bom, além disso, a gente vai fazer live todo dia à noite no Instagram, às 21h03, a partir de hoje, começando por hoje, beleza? Muita gente achou que ia começar ontem, né? Porque acho que realmente deu a entender isso, mas começa hoje, tá? Eu sempre vou ter uma caixinha lá no Instagram, aberta, no Facebook, para que vocês coloquem as perguntas que vocês tenham sobre a aula que foi lançada, inaugurada lá, que aí eu posso ir respondendo também ao longo do dia e também quando chegar durante a live, beleza? Ok? E aí a gente também disponibilizou, gente, um calendário nos moldes, né, no visual da Educaetos aí, que eu quero mostrar para vocês também, tá? Esse calendário a gente disponibilizou no intuito de facilitar, tá, a organização de vocês. Então, como é que a gente fez, gente? A gente colocou aí, ó, são 3 aulas e na primeira aula, que foi liberada no dia 28 de... Deixa eu tirar os comentários aqui no Instagram rapidinho, gente. Olha, no dia 28 de junho foi liberada a primeira aula, mais a lista de exercício. Onde eu encontro a lista de exercícios? Ou no canal do Telegram, ou lá na nossa comunidade do Facebook, beleza? No dia 30 de junho, então, a aula 2, mais a lista de exercício 2. Que também vai ser liberado ou no canal do Telegram. Bom, aí o caderno de exercícios, a gente fez umas perguntas um pouco diferentes, né? Que a gente queria mesmo também gerar um envolvimento aí na produção das respostas, tá? Então, a primeira página, gente, aí muita gente me perguntou, mas não dá pra responder porque é PDF. Meu objetivo não é que vocês me mandem de volta, né, gente? Nós temos aí, não sei nem dizer quantas pessoas, mas acho que umas 50 mil pessoas, né, que receberam o anúncio desse workshop. Então, assim, eu não posso corrigir, né? O workshop gratuito também não tem condição. Mas é para vocês autorregularem a aprendizagem de vocês. Então, vocês podem copiar essas perguntas, tá? Vocês podem copiar as perguntas que estão nesse PDF num caderno, ou vocês podem abrir um documento compartilhado, tá? Então, é uma referência. Ou vocês podem imprimir e preencher à mão também, quem tem impressora, tá? Então, primeiro ali, né, quais são as 4 fronteiras do engajamento e qual é o significado de cada uma delas. Depois, ciente das 4 fronteiras, o que mais lhe chamou a atenção em cada uma delas também. E aí, umas frases que eu falei durante a aula e como é que como é que se completa essa frase, né? Como é que ela continua.
Aí depois, gente, uma pergunta ali com números, né? Marque abaixo de 0 a 10 o quanto essa aula fez sentido para você. Você está comprometido a aprender o método 4FE, você está motivado para a aula 2. Quais dúvidas você ainda tem com relação à aula 1? Isso é muito importante na hora que a gente está estudando, ver as dúvidas que a gente tem e aí traz aqui para nossa live, tira dúvidas ou coloca lá na caixinha do Instagram. Quais ações você vai tomar para garantir que irá assistir o conteúdo da aula 2 no dia 30/6, ok? Gente, então é basicamente isso, tá bom? Eu lembro aí das lives, eu queria mostrar esse operacional aí pra vocês, ok? Pra gente ficar alinhado. Mas vamos seguir aqui agora, então, com a nossa aula propriamente dita, tá? Então, nessa aula, a gente falou sobre, né, as 4 fronteiras. Então, eu apresentei o método 4FE. Quando eu criei a Educaetos, eu vou ser muito honesta para vocês, que eu não tinha esse método estruturado dessa forma ainda, tá? Eu comecei, inclusive, quando eu criei o curso de aprendizagem ativa na prática, eu ainda não tinha ele estruturado dessa forma. Eu sempre fui muito resistente com a palavra método, né? Em tentar enquadrar demais, sempre foi meu medo, porque essa é a grande crítica que eu tenho a metodologias ativas. Então é muito importante a gente começar, né, na mesma página aqui. O meu curso, né, por exemplo, online que eu chamo de curso de aprendizagem ativa na prática, eu não chamo de metodologia ativa. E o workshop, durante muito tempo, ele não se chamou metodologia ativa. Isso porque eu tenho eu não vou dizer que é um preconceito, porque eu tenho um conceito formado mesmo, tá? Contra essa ideia de metodologia ativa. Por quê? Porque ela se tornou um modismo, todo mundo está falando nisso, de repente todas as escolas exigem que os professores aprendam isso, as universidades ficam dando formações em relação a isso, e tudo para poder divulgar, somos inovadoras, né, estamos sintonizadas nessa nova forma de ensinar e aprender e tal. Mas quando você vai procurar o fundamento, mas qual que é o sentido? Por que você está fazendo isso? Aí vai para um lado, vai para o outro e ninguém sabe explicar efetivamente. E vão sendo dados diversos treinamentos, só que na hora que a gente chega na nossa sala de aula, não funciona. Aí faz um treinamento de Design Thinking, faz um treinamento de PBL, faz um treinamento de Peer Instruction, e aí você chega na sala de aula e, caraca, como é que eu coloco isso em prática? E a coisa não funciona, parecia tão bonito quando foi ensinado ali no workshop e não funciona direito, né? Então, e eu sei disso porque eu trabalhei diretamente desenhando projetos nessa área, formando professores nessa área. Eu não posso negar para vocês que durante muito tempo eu acreditei nisso, né? E aí até que eu fui me conectando com os próprios fundamentos da educação que eu já tinha comigo e estudando outras coisas e vi que isso é uma falácia, que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, de fato, a gente precisa sim melhorar a forma como a aula tem sido conduzida, porque ela não tem gerado engajamento verdadeiramente. Isso é uma verdade. Mas, por outro lado, não é simplesmente a gente aplicar um monte de jogos ou comprar um monte de recurso que isso vai mudar, né? A indisciplina que existe na sala de aula não vai acabar porque você vai trazer um computador ou porque você vai projetar um site ou porque você vai comprar uma raspadinha ou porque você vai jogar um jogo. Não é isso. O que realmente muda a sala de aula, gente, são pequenos atos. São pequenas coisas que você faz dentro da sua sala de aula, desde a forma como você faz pergunta, a forma como você organiza a sua sala de aula, a forma como você planeja a sua sala de aula. E antes de tudo e qualquer coisa, a forma como você concebe a educação. São coisas tão simples, mas tão simples, e que parecem hoje coisas tão complexas, levando em consideração, é uma metodologia feita por um cara de Harvard, que não sei o quê. E isso pode ser legal, tá? Você de repente trazer uma dessas metodologias ativas, como se chama, né? Para mudar um pouco a rotina da sua aula, trazer alguma coisa diferente, isso pode ser interessante, mas uma aula não pode ser feita só disso. De repente a gente quer desconstruir a aula toda e não existe aula mais. Então, eu não sou a favor disso, tá? Então é bom que a gente já fica na mesma página. Eu sou a favor e defensora de uma boa aula expositiva,
uma aula expositiva dada por uma pessoa que domina o conteúdo que leciona, que sabe aquilo que está falando, que tem uma boa oratória, uma boa retórica, uma pessoa que sabe indicar fontes, trabalhar com fontes, que sabe motivar e cativar os seus alunos. Um professor que sabe ser um mediador da aprendizagem e ir conduzindo pela sua fala os alunos para a aprendizagem. Veja só, eu não estou utilizando nenhuma metodologia ativa aqui não, gente. Eu não estou utilizando um site absurdo, só eu aqui, ó, com meu casaco manchado. Vocês estão observando aqui, ó. Acabei de perceber, tá? Meu casaco manchado de açaí. Sou só eu aqui. Tem 320 pessoas no Instagram, 150 pessoas no YouTube e no Facebook, e eu estou aqui, apenas eu, e vocês estão me ouvindo. Então, por que vocês estão me ouvindo? Porque vocês querem aprender isso que está sendo ensinado aqui, vocês têm uma vontade, vocês têm uma motivação, tá? E ao contrário do que muito se prega por aí, a gente não tem que ser um facilitador. Facilitador vem do socioconstrutivismo, que é essa ideia da gente facilitar mesmo, tá? E o aluno vai construindo, vai chegando nas suas conclusões e tal, e não tem certo e errado. Eu não sou assim. Para mim tem certo e errado. Para mim tem um método melhor para ensinar matemática, um método melhor para ensinar, para alfabetizar. Todas essas coisas existem. E aí, o que eu faço então? O que eu considero como metodologia ativa? Eu considero toda e qualquer ação que você pratique em sala de aula que o aluno se torna ativo no processo de aprendizagem, ou seja, que ele realmente aprende, tá? Então, nesse sentido, para mim, eu me conformei em usar o termo metodologia ativa. Porque, por um lado, eu trazia vocês para perto de mim como um gancho, porque eu sei que vocês estão sendo pressionados a falar e usar metodologia ativa. Então, metodologia ativa, vamos lá conhecer. E aí, quando vocês chegam aqui, eu também eu tenho a oportunidade de ser escutada, né? E isso a gente tem que fazer em sala de aula. A gente, às vezes, tem que usar um gancho para trazer o nosso aluno para perto da gente, para aí a gente falar as coisas da forma como a gente quer falar, né? Então, metodologia, para mim, é toda e qualquer ação, incluindo uma aula expositiva que permite ao aluno estar ativo no processo de aprendizagem. Beleza? Agora, essa metodologia ativa na ideia, né, do jogo, que tem uma influência muito forte no socioconstrutivismo, ela pode ser pegadinha, ela pode ser um complemento legal para você usar, mas a gente não vai focar nisso no nosso workshop, não é dessa metodologia ativa que a gente está falando, tá? A gente está falando das pequenas ações que a gente tem que tomar para que uma aula funcione. Só que antes da gente falar dessas pequenas ações, a gente precisa entender o percurso educacional. E foi aí que o método 4FE nasceu. E que eu me conformei e aceitei que eu poderia ter um método e poderia divulgá-lo, tá? Foi num momento que eu estava explodindo de ideias assim na minha cabeça. Eu vou falar sobre ser facilitador, tá? E qual que é a diferença de facilitador para mediador? Vocês me lembram disso? E aí foi nesse momento, nesse turbilhão de ideias de coisas que eu vinha vivendo, né? Na Educaetes e tudo, que veio essa ideia. Um dia eu tava dando uma live, foi bem assim mesmo, um dia eu tava dando uma live e fui explicar, né, o meu raciocínio. E aí eu utilizei uma metáfora que fluiu na hora, né? E aí, quando a metáfora fluiu, eu falei, é isso, né? E aí, eu comecei a desenhar, estruturar, e aí eu reestruturei, por exemplo, o meu curso todo, tá? Nesse formato do método 4FE também. E aí é o método que eu divulgo no workshop. Então, basicamente, gente, o que são? O que é 4FE, né? São as 4 fronteiras do engajamento, tá? E aí, inicialmente, eu pensei como se fosse a própria sala de aula e a gente erguesse cada uma das paredes, né, da sala de aula e pronto. Aí ali dentro vai ter o engajamento. Eu preciso erguer essas 4 fronteiras. E depois eu pensei mais além, assim, são 4 fronteiras que nós temos que vencer, atravessar. Como se essas fronteiras estivessem diante da gente, a gente tem que atravessar essas fronteiras, né? Então,
É bom, essa ideia, né, que eu trouxe. E aí, o que que são essas quatro fronteiras? Qual que é a metáfora que vocês viram lá na aula, né? É como se você estivesse organizando uma viagem. O que que eu pratico muito, e eu acho que isso é uma coisa que eu trouxe muito da filosofia. Eu não sou filósofa, mas eu estudo muito filosofia, né, gente? Eu sou geógrafa de formação. Fiz o meu mestrado e doutorado na geografia também. Vocês vão ver aí que eu não fico falando muito de currículo, porque eu não sou o meu currículo, tá? Embora o meu currículo, de alguma forma, denuncie aí a minha trajetória, a minha caminhada, tá? Mas durante bom, também é muito natural que eu acabe utilizando metáforas geográficas, porque eu sou muito ligada na geografia e tudo. E aí, mas eu procuro sempre pensar muito nas coisas cotidianas e trazer isso para a minha vida, em tudo, tá? No meu relacionamento com meu marido, na forma como eu trato meus filhos, enfim. E aí eu trouxe essa ideia, né, de você vai fazer uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem, qual a primeira coisa que você pensa, né? Para onde você quer ir? Até o seu norte. E aí, depois que você sabe onde quer ir, para você traçar a trajetória, você precisa primeiro saber onde você está. Não é verdade? Porque daí, por exemplo, eu quero. Vamos agora sempre conectando com a educação. Então, eu quero alfabetizar. Aí eu já vou lá e começo a planejar a alfabetização, mas calma aí. Eu vou alfabetizar quem? Onde essa pessoa está? Em que nível da alfabetização ela está? Porque se essa criança já souber ler e o que eu preciso é ajudar na entonação, né, na pontuação, no uso de letra maiúscula, ou na prática da letra cursiva, ou enfim, na correção, né, de algumas falhas, enfim, eu não posso ficar planejando alguma coisa que é lá apresentando letras, depois apresentando sílabas, apresentando sons. Eu preciso ir bem mais adiante, tá? Porque essa pessoa está mais adiante. Então, eu sei onde eu quero ir, mas eu preciso saber onde é que eu tô. Só que isso é muito complicado no nosso contexto. E por que é complicado no nosso contexto? Porque a gente planeja a aula antes de conhecer a nossa turma, geralmente, tá? As primeiras aulas, né? A gente planeja as primeiras aulas sem ainda ter tido contato com a turma, né? Então, o que a gente acaba tendo que fazer? Uma ideia meio geral do que a gente vai lecionar, mas a gente vai adaptando. Mas é claro que a gente tem uma ideia já de que a gente vai dar aula para a primeira série. Geralmente, na primeira série, a criança tem aquele nível. A gente tem o currículo que pauta, que nos diz mais ou menos aonde nós estamos, tá? Então, a gente também não planeja a aula no escuro, tá bom? Não é assim. Mas aí depois, à medida que a gente vai conhecendo a nossa turma e o nível dos nossos alunos, a gente tem que ir adaptando o nosso planejamento, não é verdade? E agora existe um problema também muito grande, que é a existência de um currículo universalizado, né? Que supostamente é um ponto de partida pra gente, mas que na verdade, gente, acaba sendo um dificultador em muitos aspectos, mas a gente não vai falar de BNCC hoje, tá? Mas acaba sendo um dificultador porque ele estabelece ali de uma forma bem até aleatória o que tem que ser ensinado naquele momento, naquele momento, naquele momento. Na geografia é uma bagunça, gente. Vai do rural pro urbano, depois vai pro clima, e volta pro rural, pro urbano, volta... A geografia, não sei não, olha, complicado. História também, mas não só, todas são, né? Mas acaba que eu conheço muito da geografia, né? Mas conheço de todas. Mas tudo bem, aí qual que é a justificativa? O currículo é uma espiral, vai e volta, vai e volta. Mas aí a gente tem um ponto de partida já pré-determinado que não tem nada a ver com os alunos que a gente vai ter na sala de aula, que é o currículo, tá? Que é a BNCC. No caso da educação básica, no ensino superior é o plano de ensino da disciplina, que é pautado e desenhado também com base no ENAD, enfim. E aí a gente tem que preparar uma aula pensando naquele ponto de partida. Só que esse ponto de partida é um ponto de partida instituído politicamente, tá? Ele não é um ponto de partida real. Ele, na verdade, nem é um ponto de partida, tá? Porque ele é feito, na verdade, o currículo é feito de objetivo de aprendizagem, né? Então, ele deveria ser, na verdade, a gente deveria considerá-lo também mais como um ponto de chegada, né? Mais como um norte. Só que ele acaba se misturando também com um ponto de partida. Ou seja, a gente entende que uma criança no segundo ano já tem que saber isso, isso e isso. Aí eu preparo a minha aula pensando onde eu quero chegar. Agora ele vai ter que saber isso, isso e isso. Só que a gente chega na sala de aula, numa turma de segundo ano, a criança não sabe nem ler, né?
Ah, no segundo ano ainda é normal, Ginaine, então vai no terceiro ano. A criança não sabe ler, aí o negócio vai ficando mais complicado. E quando a gente vai na prática, na sala de aula, principalmente em escolas públicas, aquilo que se mostra no currículo não é aquilo que está lá acontecendo. Agora, se esse currículo é tão bom assim, por que está chegando criança que não está acompanhando esse currículo? O problema é dos professores que eles tiveram? O problema é da realidade socioeconômica? O problema aí, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto agora, tá, gente? A gente pode fazer uma live sobre isso depois. De todo modo, aí vem o norte, depois vem o ponto de partida. O terceiro momento, gente, eu tô com 2 casacos, eu tô com calor. Porque elas fecharam tudo aqui em casa. Mas aí você tem que botar um casaco, né? Aqui tá muito frio onde eu moro. O terceiro ponto, aí você sabe onde você quer chegar. Você sabe onde você quer ir, né? E aí você sabe onde você está, você vai desenhar a trajetória, que é o caminho que vai te levar até lá, tá? E quando você desenha a trajetória, você pesquisa, né? Você vai em busca, né, de saber o que serão evidências que vão te mostrar que você está no caminho certo, tá? Isso é muito importante. E, por exemplo, né? Aí o exemplo, eu não sei se é exatamente essa viagem que eu falo lá, mas eu tô aqui em BH, né? Eu moro em BH, eu vou pro Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. Aí eu decidi ir de carro, e aí eu vou pegando as evidências no caminho que me mostram que eu estou indo no caminho certo, né? Então eu passo em Barbacena, paro lá para comer na Roselanche, tem um cigarrete lá que é famoso. Aí depois eu chego em Juiz de Fora, né? Aí depois eu desço a Serra de Petrópolis, aí tem o Alemão, enfim, vou parar lá para comer também, enfim. Então são coisas que vão me mostrando que eu tô no caminho certo. E aí quando eu chego no Rio de Janeiro, eu ainda posso ter evidências que me confirmam ainda mais se eu cheguei, né? No caminho certo. Ou no caminho certo, no lugar certo, né? Essas evidências podem ser o próprio Cristo Redentor, a linha vermelha, a linha amarela, enfim, né? Seja o que for. O que eu quero mostrar com isso? O que essa metáfora revela, né? Você vai o tempo todo vendo aonde você tá. Vendo se você tá no caminho certo. Você não espera 5 horas para ver se você chegou no Rio de Janeiro e de repente você descobre que você tá em Vitória, entendeu? Não é assim que funciona na vida real. Por que na educação é assim? A gente espera o final do bimestre, o final do semestre para avaliar, né? E aí não dá mais tempo de corrigir a rota. Então, a avaliação formativa nesse sentido, ela tem uma força muito grande, tá? Porque ela vai nos dando evidências ao longo do processo. Então, a avaliação formativa, por exemplo, é um elemento da trajetória. E aí depois seria o pé na estrada. Beleza, tudo organizado, vamos viajar. Só que aí eu falo, é pé na estrada com GPS, justamente porque você vai o tempo todo checando ali onde você tá. Só que aí é o que eu coloco também, né, assim, que é muito importante, que você vai botar o pé na estrada, mas quem dirige não é você. Quem dirige é o seu aluno. Só que você está ali do lado o tempo todo viajando junto. Isso é ser um mediador. Então, eu já vou dizer a diferença de mediador para facilitador. O facilitador, na perspectiva socioconstrutivista, e por que eu quero falar isso para vocês? Ainda que a gente possa tirar do socioconstrutivismo inspirações que nos sirvam, o socioconstrutivismo como um todo, ele enfraqueceu ao longo dos anos a alfabetização. As crianças, né, passaram a saber ler muito menos do que elas sabiam em tempos remotos, tá? A ter um aprofundamento realmente de linguístico, tá? De linguagem, de vocabulário, de escrita, de leitura e também de conhecimento de literatura, de matemática, de aprofundamento na matemática, de precisão e velocidade também no raciocínio matemático. Isso tudo, tem vários dados que mostram isso, tá, gente? Mas independente de dados, isso é uma coisa que na experiência escolar a gente consegue ver muito isso, tá? Isso fica muito claro. Você é de Sabará. Uai, o Ivan. É o Ivan meu aluno, Ivan? É você? Falou Sabará, já chamou atenção, porque meu doutorado eu estudei Sabará. Acho que é o Ivan. Vamos ver o que ele vai falar aí. Mas enfim, então, o que acontece, gente? O que eu tava dizendo mesmo? Sobre... Alguém me lembra aí, gente? Sobre socioconstrutivismo, isso, exatamente. Então, a gente teve uma perda muito grande, tá? E aí, o facilitador no socioconstrutivismo, ele é basicamente a pessoa que fica ali, deixa o aluno fazer
e a gente fica olhando, né? Ele fica muito mais, ele não dá uma aula efetivamente, uma aula expositiva, ele apresenta um conteúdo mais ou menos, e aí anota uns tópicos no quadro, aí passa uma página para eles já fazerem, muito manipulativo. É o Ivan, eu sei, Ivan, não precisa nem dizer de onde que é, você mesmo. Que bom, querido, que você tá aqui. Bom demais. Aluno querido. Bom, então aí no caso o mediador é diferente. E a teoria da mediação que eu trago vem do Ruben Feuerstein, que é um israelense. O Ruben Feuerstein, ele, quando teve a criação do Estado de Israel, década de 40, né, pós Holocausto, Segunda Guerra Mundial, a gente tem a fundação do Estado de Israel, a refundação do Estado de Israel, e ele é chamado, né, para... Bom, a maioria dos judeus estavam espalhados pelo mundo, inclusive na Europa, então ele vem... ele vai da Europa para Israel, responsável por trabalhar com as crianças que tinham algum trauma por conta dos campos de concentração, ou porque elas foram no campo, né, para o campo de concentração, ou porque elas perderam os familiares lá. E aí, quando ele faz a medição do teste de QI dessas crianças, ele percebe que a maioria delas, assim, se fosse pelo teste de QI, as coisas não iriam evoluir ali. Mas ele não aceita isso acreditando com uma fé de que a modificabilidade ela realmente existe, ou seja, de que todo mundo realmente é modificável, tá? Todo mundo pode aprender. E ele desenvolveu um método durante toda a sua vida, foi uma dedicação de uma vida, e ele aponta alguns elementos fundamentais sobre como ser um mediador. Então, o mediador não é uma pessoa que deixa fluir do aluno aquilo que ele está querendo estudar, aquilo que ele está querendo aprender, ou só media se ele chamar, né? Só se ele apresentar uma necessidade que o facilitador vai lá. Não é isso, tá? O mediador, ele é uma pessoa que tem uma intencionalidade muito clara do que ele está apresentando, da hora que ele vai fazer a intervenção, as perguntas que ele vai utilizar como intervenção. Ele sabe exatamente o que ele quer fazer. E ele tem isso planejado. Então, ele não está deixando fluir. Ele também pode, claro, deixar fluir, observar e trazer coisas que ele não tinha programado. Isso é super possível e real, na verdade, porque quando a gente está na sala de aula é que a gente descobre as necessidades que se apresentam. A gente consegue prever muitas com um bom planejamento, mas, né, na hora as coisas fluem. Então, não é que ele não vai ter essa flexibilidade, ele vai ter essa flexibilidade, tá, gente? Mas ele tem uma intencionalidade muito bem estruturada. E ele é formado, né? Ele tem elementos, que é isso que eu trago também no meu método, tá? Ele tem elementos muito claros, ferramentas muito claras de como ser um mediador, tá? Que basicamente, eu poderia resumir aqui, que não é simples, tá? Mas é uma coisa que exige muito estudo, mas assim, é basicamente algo como você entender o que vem antes do que. Então, eu quero que meu aluno seja capaz de fazer uma análise, mas ele é capaz de fazer uma análise antes de ser capaz de categorizar, antes de ser capaz de classificar, antes de ser capaz de comparar elementos? E como é que eu posso, né, auxiliá-lo a ter essas funções cognitivas para depois trazer funções cognitivas mais aprimoradas? Entendeu? Então, ser um mediador é algo muito mais profundo, tá bom, gente? Então, eu uso o termo mediador, beleza? Bom, gente, então, em relação à metáfora, essa é a metáfora, ok? Eu espero que seja claro para vocês. E na primeira aula eu apresento isso, na segunda aula eu vou começar explicando, então, o norte e o ponto de partida. Então, aí na terceira aula a gente vai falar da trajetória do pé na estrada com GPS. Deixa eu ver as perguntas que estão aparecendo aqui. Eu vou responder tanto do YouTube, Facebook e Instagram, tá? O norte também significa onde quero chegar com os conteúdos. O norte significa as funções cognitivas que você quer desenvolver. O norte significa os conteúdos que você quer que eles aprendam, os objetivos de aprendizagem que você tem. O norte significa a sua missão na educação, qual que é a sua missão que você quer alcançar, com aquela área de conhecimento que você leciona. Significa, aí no sentido mais profundo, que eu gosto muito de trazer nas minhas formações, né?
você alcançar mais o sentido de educar. O que é educar? Educar vem de educere, do latim, que significa conduzir para fora. Então, você alcançar muito mais isso, tá, gente? Que é o quê? Do aluno, ele, de dentro para fora, ele ir se transformando, ele ir aprendendo, ele ir entendendo. Então, hoje as pessoas adoram falar, né? O aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Está super na moda, tá, gente? Está em todos os artigos e tal. E isso faz um sentido, tá? Mas o que é o aluno como protagonista do processo de aprendizagem? É a única forma de um aluno aprender qualquer coisa, de um ser humano aprender qualquer coisa, tá? Então, isso não é uma coisa... Quem fala disso não está falando de uma coisa nova. Isso já era falado por Aristóteles, isso era falado por Platão, tá? O que é isso, ser protagonista? Significa que a única forma de haver aprendizagem é de dentro para fora. Eu não posso pegar um monte de coisa e colocar na cabeça de uma pessoa. Não é de fora para dentro. O que eu posso fazer é um despertar, de quase que uma luz, né? Para que a pessoa se motive, tenha vontade, a necessidade de aprender e aprenda. Porque grande parte da aprendizagem, ela vem de uma reflexão individual, um momento que a pessoa tem com ela para ir fazendo as conexões de tudo que ela entendeu. Como é que ela pode ir fazendo isso dentro da sala de aula? Com perguntas que você proponha para ela, com autoavaliação, metacognição. São estratégias que ajudam muito nisso. Né? Mas assim... A verdade, gente, é que educar, o próprio sentido do que é educar, ele já é distorcido, né? Por que a gente tem lá um currículo lotado de conteúdo? Um mundo de conteúdo. Primeiro que é para legitimar 13 anos de estudo, né? E segundo, porque tem essa ideia de que você tem que encher aquele ser humano de coisas. Só que você encher ser humano de coisas, o Charles Dickens já fala isso no livro Tempos Difíceis. Sabe? Não é isso que realmente educa uma pessoa. Aí a gente começa a falar em competências socioemocionais, aí a gente começa a ir tentando dar um jeito no problema. Só que o problema ele é muito mais primário. Ele é no que efetivamente precisa acontecer dentro da sala de aula. Aí a gente fica trazendo mais coisa para acontecer dentro da sala de aula para tentar sanar o problema, sendo que na verdade não é mais, é menos. É a gente focar mais na essência de cada área do conhecimento. Qual que é a essência? É essa essência que meu aluno tem que captar. O que ele vai fazer de uso disso dentro dentro dele mesmo, tá? Como é que ele vai transformar isso numa aprendizagem? É um caminho único, é um caminho individual. Cada um aprende de uma forma distinta, cada um faz conexões de formas distintas, tá? Dá uma respondida nas perguntas do YouTube. Tem várias perguntas operacionais de Telegram e certificado. Bom, o norte significa isso tudo que eu falei aqui. Tá, gente? Mas em primeiro lugar a gente ter um sentido... a resposta para a pergunta, qual é o sentido de educar? Esse é o primeiro norte que a gente tem que ter. O segundo norte, qual é a minha missão na educação? E aí vão vindo até os nortes mais específicos, que são os objetivos de aprendizagem daquela aula, que geralmente é o único norte considerado. E olhe lá, porque no geral pensa-se mais em conteúdo do que em objetivo de aprendizagem. Dentro das metodologias ativas, dá para trabalhar o design thinking, tá? É design. Dá sim. É uma das metodologias ativas. Eu sou formada para design thinking, gosto, acho legal, admiro, mas é o que eu estou falando para vocês aqui. Na minha visão, metodologia ativa é toda ação que você pratica em sala de aula, tá? Toda prática é uma metodologia, uma atividade é uma metodologia também, que você aplica em sala de aula e que bota o aluno como ativo, ou seja, ele pode estar lendo um livro e estar lendo de uma forma ativa. Então, massa, deu certo. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Qual é a teoria ou as teorias que embasaram a construção do 4FE, né? É porque eu sou peixe pequeno, eu sei que eu sou, né? E aí é sempre bom que haja uma teoria por trás, né? Para legitimar tudo isso. Mas a verdade, gente, é que não tem essa teoria, tá? Assim, aí o que eu posso dizer em relação a mim, tá, gente? O método 4FE, ele vem das minhas vivências como educadora, como professora e como gestora. Eu fui gestora por muitos anos. Tanto de universidade quanto de
escola. Tive cargos bem altos e, assim, foram experiências maravilhosas, inclusive para ver o que eu quero e o que eu não quero na minha vida. Mas uma coisa importante, gente, é o seguinte: o método, ele vem da vivência prática de uma professora tentando ser uma professora melhor, tá? É isso. Sim, leio muito, muito. Visitei muitas salas no mundo, visitei, né? Mundo, Europa, Estados Unidos e Canadá. No Canadá eu não visitei salas lá, tá? Visitei nos Estados Unidos e na Europa. Argentina, Bolívia e Uruguai. E fui professora visitante na Universidade de Stanford, né? Na Califórnia, em Palo Alto, que foi uma oportunidade muito legal na Graduate School of Education. Trabalhei 3 anos diretamente com o pessoal de Stanford, formando professores. E consegui ter uma visão muito clara daquilo que... E sempre dentro da sala de aula, né? Então, daquilo que realmente fazia sentido para mim. E aí, do Caetes nasceu dessa vontade minha de mostrar o que eu não vi em lugar nenhum. Ah, Janaína, então o seu é melhor do que o de todo mundo. Para mim, é melhor. Para mim. Agora, para vocês, é um filtro que vocês têm que fazer. É vocês pegarem aquilo que eu trago e aplicarem da forma que faz sentido para vocês, né? Esse é meu objetivo, né? Dizer para ninguém faça assim. É vocês sentirem se para vocês faz sentido. Então não advém de um local, de uma teoria. Não vem, advém na verdade de uma coisa bem mesclada. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que eu tenho uma influência muito grande na educação clássica, tá? Nas 7 artes liberais. Leio muita filosofia clássica, tá? Principalmente Aristóteles. Tenho uma formação muito profunda dentro da fenomenologia. O método que eu utilizei, né? Tanto o método enquanto paradigma que eu utilizei tanto na graduação, no mestrado e no doutorado foi a fenomenologia, né? Inicialmente de Russell e depois a Edith Stein. Admiro muito São Tomás de Aquino, leio muito São Tomás de Aquino, vou mergulhar mais na obra de Santo Agostinho. Então, gente, vou dizer uma coisa para vocês também a respeito de mim. Sabe, esses autores pop americanos que vão lá fazer um TED dizendo que são revolucionários, isso pra mim não cola muito não, tá, gente? Aí eles vão lá e trazem a mesma coisa que Aristóteles falava 3.000 anos atrás, e como se eles tivessem inventado a roda. Então eu vou muito mais na origem, na busca de outras coisas, a escola, né, como ela já foi antes, e tento trazer isso para a realidade escolar de hoje e sonhar com algo diferente, tá? Isso é muito importante para mim. Uma outra coisa sobre mim também que é muito importante que vocês saibam, eu sou cristã, né? Então a minha concepção de educação, ela está muito ligada também ao sentido que eu tenho da vida, de existir, né? E como eu acredito que a educação é uma forma de nos conectar mais ainda com a nossa essência. Quem nós somos, aonde nós queremos chegar, né? Nos auxiliar a responder às perguntas essenciais da nossa existência. E então eu acredito que a educação é também uma ferramenta que nos leva à transcendência. O que é a transcendência? A transcendência é a gente se aproximar de Deus. Então, embora eu tenha, vamos dizer, desenhado um método, eu sou muito também cautelosa no sentido de dizer para vocês que é mais um caminho. Essa metáfora, né, da viagem, que eu chamei de um método, né, das 4 fronteiras do engajamento, ela é muito mais uma visão mesmo, para auxiliar vocês na condução, né, da transformação de vocês enquanto professores e entender, né, o que a gente realmente pode contribuir como professores com consciência, gente, com consciência, sabe? É muito mais isso que eu quero despertar em vocês. Então, quando você me pergunta as teorias, eu poderia falar que são essas, né? Que é muito mais um resgate do velho do que reinventar algo, ou inventar algo, né? Muitas pessoas falam que estão criando coisas e você vai na raiz
ela não está criando nada, né? E essa influência cristã, religiosa, que sempre recebi da minha família, né? Vamos para a próxima pergunta. Tem muita pergunta aqui, gente. Como fazer uma avaliação diagnóstica? Gente, uma avaliação diagnóstica, o que é isso, tá? Dentro da educação. Porque se você tem o seu norte, você sabe onde você quer chegar, tá? E aí você precisa saber aonde você está, vamos dizer assim, né? Qual é o ponto que seu aluno está. Então, como é que eu desvendo isso? Primeiro, eu preciso ter muita clareza do que vem antes e o que vem depois. Porque você tem que analisar, é a base, tá? Então, por exemplo, o Feuerstein, ele é contemporâneo de Vygotsky, tá? O Vygotsky é super famoso dentro da educação e o Feuerstein é pouco conhecido, quase não se fala dele na faculdade, né? Eles não se conheceram e, na verdade, Feuerstein foi tomar consciência da teoria do Vygotsky muito tempo depois, que ele já vinha desenvolvendo a teoria dele. Vygotsky era russo e aí quando a gente tem a queda da União Soviética, os seus estudos vão polinizar pelo mundo aí, né? E ganhar a proporção que eles ganharam. Existiam umas diferenças na teoria dos dois, mas existe muita similaridade. Eu já falei aqui antes, eu não sou muito fã do Vygotsky, né? Eu prefiro realmente a linha do Feuerstein. Mas tem uma coisa que ele traz de legal, que é a ideia das EDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. E que o Feuerstein vai discutir sobre isso também. Depois, posteriormente, quando ele fica sabendo da teoria do Vygotsky, ele discute um pouco sobre isso também. E as EDP é o quê? Qual que é a ideia disso aqui? Como é que você vai querer conduzir o seu aluno para algum lugar se ele não tem a base que lhe permita chegar lá, tá? Então, o seu aluno precisa estar nas EDP, nessas zonas de desenvolvimento proximal. Então, deixa eu tentar explicar melhor, isso vai estar melhor na aula 2, isso vai estar explicado melhor na aula de amanhã, tá? Mas deixa eu já adiantar. Então, imagina que eu vou ensinar para os meus alunos o que são terremotos, por exemplo, tsunamis, tá? Então, desastres naturais. Vou falar sobre isso na sala de aula. Só que, para eu falar disso, o que eu preciso que meu aluno saiba? Eu preciso que meu aluno saiba o que são placas tectônicas, por exemplo, tá? Se ele não tiver essa ideia, o entendimento desse conceito de placas tectônicas que sustentam a superfície terrestre, como é que ele vai entender um terremoto ou uma tsunami, tá? Então, eu sei que ele precisa conhecer de placas tectônicas. Então, o que eu preciso avaliar na avaliação diagnóstica? Se ele sabe isso. Se eu vou ensinar terremoto, eu não tenho que perguntar para ele o que ele sabe de terremoto. Porque isso eu ainda vou ensinar. Eu tenho que descobrir, eu tenho que fazer eu tenho que aplicar uma avaliação diagnóstica que me diga se ele sabe a base necessária para levá-lo a isso, tá? E isso é muito importante em qualquer área do conhecimento, tá? Mas isso é extremamente importante nos letramentos, no português e na matemática, tá? Então, muitas vezes a gente avança passos na matemática e na língua portuguesa, levando os alunos a patamares que eles não estão preparados ainda, por motivos diversos, tá? Mas que eles precisam, até para que o crescimento seja um crescimento sólido e não superficial, que é o que acaba acontecendo. Então, às vezes, o aluno que não domina ainda a multiplicação realmente, né? Eu ainda tenho hoje na minha vida muita dificuldade, a gente falou disso na live com a Isabela, de acessar a tabuada na minha cabeça, porque não fui bem ensinada para isso. Então, muitas vezes, alguma coisa que eu poderia fazer com muita velocidade, eu fico perdendo tempo lá na multiplicação ainda. Então, eu pulei etapas antes de consolidar etapas anteriores que eram fundamentais, tá? Então, a avaliação diagnóstica, aí o como, que eu sei que vocês adoram o como, né? O formato. E eu adoro também, claro, que ajuda na prática em sala de aula. Só a gente sabe o que é estar lá com um monte de aluno dentro da sala, né? Você pode fazer a avaliação diagnóstica utilizando rubricas. Para mim, a ferramenta mais objetiva que tem. Ela é uma ferramenta objetiva, tá? Existem muitas formas de você utilizar a rubrica. É muito difícil explicar isso nesse momento. Como esse é um tema que vai aparecer na aula de amanhã, então vocês me lembrem na próxima live de tirar dúvidas para eu falar de rubricas para vocês. Posso até trazer alguns modelos, beleza? Mas vocês podem fazer isso com perguntas abertas também, tá? Pergunta rápida ali, o que eu já sei, o que eu não sei ainda. Utilizando um post-it, enfim. Se quiser fazer de uma forma mais animada, mais interativa, tá? Agora, uma coisa que eu uso muito, quer dizer, toda disciplina minha são portfólios,
tá? Então, eu gosto de acompanhar a aprendizagem dos alunos. Isso é importante para mim, tá? Então, assim, eu tenho o portfólio, assim, eu aplico atividades em sala de aula e eles sempre vão voltando no portfólio para irem se autoavaliando, no sentido da meta-análise, da metalinguagem mesmo, assim, de pensar. O que que eu sei, o que que eu não entendi ainda, como é que eu posso conectar isso com outras coisas que eu sei. E eu tenho algumas perguntas norteadoras que ajudam nisso. E assim eu vou fazendo a mediação. Porque uma coisa é fazer a mediação alfabetizando meu filho, né? Que é um só. São dois, né? Mas, enfim, um é mais velho do que o outro, né? Outra coisa é eu em sala de aula com 30 alunos. Tá? Como eu já tive na faculdade, uma sala de aula de 120 alunos. Então, a gente tem que utilizar as ferramentas que são possíveis, tá? De gerar um fruto que seja bom, né? Gente, tem milhões de perguntas e eu tô rendendo muito em cada uma das perguntas. Essa do YouTube aqui. Do YouTube? Será que foi muito pra trás? Deixa eu escolher uma pergunta do YouTube aqui rapidinho, gente, também, né? Senão o pessoal vai dizer que eu só... Janaína, boa noite. No que estamos vivendo hoje com essa pandemia, há como utilizar esse método com as aulas síncronas? Sim, com certeza. Gente, por isso que eu falei para vocês, o método 4F, a ideia das 4 fronteiras do engajamento, é uma visão para vocês terem da educação e que vai ajudar muito na prática, como vocês vão começar a entender melhor. Mas no momento online, o que a gente tem vivido, né? A gente tem tanto o momento síncrono como o momento assíncrono, né? Sendo que o síncrono é ao vivo, né? Então é quando você realmente interage com os alunos. Então é um momento que realmente se parece com a sala de aula. Ainda que com limitações, claro, tá? Por exemplo, se na sala de aula você conseguia manejar com muito mais facilidade, né? Eu vejo, né, acompanho de perto, assim, no primeiro ano do Fundamental 1, né? Você tem alunos que já leem e alunos que não sabem reconhecer algumas sílabas, né? Se no momento presencial a gente consegue manejar isso com muito mais facilidade, no online tem sido muito difícil, né? Porque o que um tá fazendo, todo mundo tá enxergando, você não consegue dividir a sala para conseguir acompanhar melhor dos alunos, né? Então, existem desafios mesmo nesse modelo online, né? Nesse modelo remoto e no momento síncrono. Agora, a ideia do método cabe perfeitamente em qualquer prática educacional, inclusive na educação parental, eu poderia dizer. E por que eu digo isso também com muita tranquilidade? Porque é o que eu aplico aqui em casa também com meus filhos, tá? Essa perspectiva. Então, sim, é possível, tá, Marcelo? Vamos agora uma no Instagram. Por que você fala que somente montar um grupo não é metodologia ativa? Muito bom, Ellen. Grata pela pergunta. Porque é o seguinte, né? De repente eu preciso ser inovador na educação, porque existe uma pressão institucional e tudo mais, tá? Aí, como é que geralmente a gente dá aula? A gente dá aula falando e os alunos lá assistindo a aula. Então se eu botar os alunos para trabalhar em grupo, eu tenho metodologia ativa. Como eu falei para vocês, essa ideia da metodologia ativa, na nossa concepção aqui na Educaetos, o que é? É qualquer prática que você tenha na sala de aula que coloca os alunos como ativos no processo. Se você faz um trabalho em grupo que ninguém participa, que ninguém está envolvido, que o aluno está sentado até de lado, tá? Eu tô falando trabalho em grupo dentro da sala de aula, tá? Não tô falando daquele trabalho em grupo que vai para casa e vai fazer um trabalho, porque esse daí eu já aboli há muito tempo do meu repertório. Esse treino funciona mesmo. Aí depois vem e apresenta o seminário. Ixi, isso aí pra mim não funciona. Eu parei de tentar isso daí, tá? Só pra mandar pra casa, sozinho mesmo, no máximo em dupla. Mas enfim, então por que eu falo que só montar um grupo não é metodologia ativa? Eu falo disso lá no curso, né, gente, na aula. Porque você pode ter proposto um trabalho em grupo que o aluno não participou, não se envolveu, tá? Que ele tá ali só cumprindo tabela, ele vai sair dali, ele ficou totalmente passivo, ele só cumpriu uma tabela. E já aconteceu muito isso comigo, porque no início, quando eu vi essa pressão de inovar, o que eu comecei a fazer? Colocar os alunos para trabalhar em grupo. E aí eu fui vendo que não estava realmente surtindo o efeito.
né? E ainda até que eles tivessem achado, essa aula foi legal, diferente e tal. Na verdade, eles estavam achando bom também porque eles estavam acomodados, né? Que deu menos trabalho, em algum sentido, né? E aí que eu fui desenvolver técnicas também de como fazer um bom trabalho em grupo, tá? E hoje é uma ferramenta que eu acho que é muito legal, mas eu não acho que uma aula pode se valer a pena de trabalho em grupo, né? Mas é uma ferramenta legal, é uma ferramenta que pode ajudar para o aluno colocar realmente, para tentar materializar melhor. Ou inclusive para você partir mais do concreto e depois ir auxiliando ele a abstrair mais, né? E a conceitualizar melhor aquilo que ele viveu ali, aquela experiência que ele teve. E em muitas áreas ele realmente precisa de experimentos, precisa desse prático mesmo, tá? Agora é preciso saber fazer o trabalho em grupo, porque senão, se o aluno não está realmente ativo, no sentido de estar de prontidão para a aprendizagem, com vontade de aprender, né? Se dentro do que o Feuerstein chama o seu sistema de necessidades, não há ali nenhuma necessidade de aprender aquilo que está sendo ensinado, então ele não está ativo. É só um trabalho em grupo. E que provavelmente nem está sendo realizado em grupo. Cada um está fazendo a sua parte, dividiu e tal, e pronto. Tá? Então ficou uma coisa superficial. É nesse sentido que eu falo. Então eu quero que a gente questione. Eu fui muito resistente em dar o nome a esse workshop de metodologias ativas, porque eu realmente tenho uma crítica muito grande a esse termo. Mas ao mesmo tempo eu entendo que ele pode ser visto dessa forma como eu acabei de falar, que é qualquer metodologia que torna o aluno ativo. E é nesse sentido que eu trago, que eu quero que vocês examinem para ver se faz sentido para vocês, tá? Você disse que fazer trabalho em grupo em casa não funciona. Na sala muitas vezes não temos tempo suficiente para essa atividade. Você não acha que essa forma ainda tem sua utilidade? Então eu acho que na verdade, a grande questão da sala de aula, de fato, a gente tem um currículo exagerado, principalmente com essa universalização do currículo, como é a BNCC, uma representação disso, mas eu acho que é uma questão de gerir o tempo também, da gente entender que a gente tá ali para fazer o aluno realmente aprender, para ele se movimentar de dentro dele em prol da aprendizagem. E muitas vezes, se a gente não se valer de outros elementos dentro da sala de aula, vai ficar superficial. Tudo bem, a gente vai dar o check lá, vai passar para o próximo tópico, mas a aprendizagem não aconteceu realmente. Então, por exemplo, eu na minha sala de aula, eu sempre começo com uma pergunta, que é uma pergunta norteadora de toda a aprendizagem. E eu também procuro instituir sempre um momento de autoavaliação no final. Toda aula, Janelle, toda aula, mas não foi sempre que eu fiz assim. Na verdade, durante muitos anos eu não fiz assim, e eu ia dizer que isso seria impossível de fazer com o tempo que eu tinha dentro da sala de aula. Até que eu descobri que eu que precisava gerir melhor o tempo da minha sala de aula e focar no que era essencial. Que as escolhas, ninguém ia poder fazer por mim, eu que teria que fazer. Então, eu sou geógrafa, eu sei aquilo que eu estou ensinando. Eu me aprofundo naquilo, eu não estudei só aquilo que me passaram na faculdade, eu fui além. Então, eu sei qual que é o sentido principal que eu quero construir nos meus alunos. Então, é nesse lugar que eu quero que eles cheguem. Né? Tô de olho. E aí, eu vou conduzindo para isso. E o tanto de coisa que eu precisar fazer na área, assim, ligada ao mesmo conteúdo, ao mesmo objetivo de aprendizagem, para que eles cheguem nisso, eu vou fazer. Vocês entenderam? Mas eu respeito quem ainda quer aplicar. Mas para mim, esse trabalho em grupo, o que acontece? Realmente tem um que faz, outro que não faz. Não fica bem dividido. A dificuldade de comunicação é muito grande. Então, eu prefiro agir de outras formas, entende? Mas assim, eu quero que vocês entendam que eu estou falando da minha experiência, mas que vocês fiquem muito à vontade de conduzir da forma como vocês acham melhor, tá? Realmente são escolhas. Então, eu não faço mais esse trabalho de levar para casa, mas não tem problema que vocês façam não, tá? Gente, vai ter que inserir perguntas de novo aí, mais umas 2, tá? O que eu considero como aluno ativo? Gente, eu considero como aluno ativo o aluno que está em prontidão para aprendizagem, o aluno que está com vontade de aprender, que ele está ali com motivação, querendo aprender. E a cabeça dele tá lá, ó,
totalmente ligada naquilo que está sendo apresentado. Totalmente, não é que ele não pode dar uma viajada, não é isso que eu quero dizer, tá? Mas ele está com foco naquilo que está sendo apresentado ali, tá? Então, isso que é, para mim, o aluno ativo, tá? E ele pode estar ativo lendo, tá? A leitura ativa, como ler livros do Mortimer Adler, ele fala disso, né? É aquela leitura que sai da zona de conforto e que você vai batalhando ali para entender, e é isso. Então, na sala de aula é isso. Porque a sala de aula, ainda que a gente seja um mediador, a gente não está falando da gente oferecer um ensino medíocre. Pelo contrário, a gente está falando da gente oferecer um ensino profundo. E que o aluno vai ter dificuldade de aprender, que o aluno vai precisar de perseverança. Mas a gente está ali, não é para puni-lo, para dificultar, a gente está ali para auxiliar, para mediar, para que ele aproveite aquele momento da melhor forma possível, tá? Você conhece a metodologia aplicada na Escola da Ponte, em Portugal? Conheço. Eles têm resultados legais em muitos aspectos, mas eu continuo achando que aula precisa ser dada. Mas eles têm muito legal. Mas o José Pacheco tem ideias bem interessantes também, tá? Mas assim, respeito, mas eu continuo achando que a aula precisa existir, tá? Mas eu fui à Escola da Ponte, as crianças me mostrando tudo, as assembleias. Bem interessante. Como instigar o aluno sendo mediador? Essa questão de como motivar o aluno, vamos dizer que é a nossa pergunta de $1 milhão, né? É o que os professores sempre questionam, perguntam, né? Porque a motivação é aquilo que acaba com o fenômeno que mais nos incomoda e mais, assim, nos desanima e nos faz sofrer, que é a indisciplina, né? Então, a gente sabe que alunos motivados, a indisciplina, ela praticamente acaba. O que sobra são pequenos ajustes comportamentais ligados realmente a seguir regras, né? A entender os limites, o contexto, que faz parte também da lida com crianças e com jovens, né? Mas a criança e o jovem, o adulto, ele está envolvido, ele está querendo estar ali, né? Existem muitas formas de se fazer isso, de gerar motivação, tá? E vou deixar isso para falar na live de amanhã, então, tá? Jéssica, venha, porque eu já fiz lives e lives e lives inteiras sobre isso. E eu vou ficar só mais 5 minutinhos, tá, gente? Motivar alunos indisciplinados não é fácil. Na verdade, não é fácil motivar. Não é só os alunos indisciplinados. Os alunos, eles são, em grande parte, eles são indisciplinados porque eles não estão motivados. Então, não é só o ponto de ser indisciplinado ou não. Não é também, eu não diria que não é fácil motivar alguém. Também não é difícil. Só que a gente tem que saber. E às vezes, sabe o que eu fico pensando? A gente perde tanto tempo na faculdade vendo coisas, gente, que não leva muito para onde a gente gostaria, né, para onde a gente realmente precisa. Alguém falou aí, a motivação é intrínseca. A motivação verdadeiramente ela é intrínseca. Existe a motivação extrínseca e a intrínseca. A extrínseca ela é recompensa, tá? Então, e essa é a que a gente mais usa na sala de aula. Tipo, vai cair na prova, não sei o quê, vou te dar um ponto a mais, né? Essa não é a motivação correta. Então, tem que ser intrínseca. Agora, como despertar essa motivação intrínseca? Só tem uma forma da gente saber como fazer. A gente tem que fazer a primeira pergunta. Quem é o ser humano? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Então, não é que eu recorro aos clássicos porque eu acho legal. É assim, é porque eu acho legal, mas não é porque eu quero ser cult. Entendeu? É porque foi lá que eu encontrei a resposta para essa pergunta. Também. Quem é o ser humano? Né? E aí, entendendo isso, aí, como é que um ser humano aprende? Qual que é o sentido de existir? Com essas perguntas fundamentais, a gente entende como motivar uma pessoa. Pode não tá fazendo muito sentido para você agora, como isso é assim, mas é assim. Vão pensando sobre isso, que a gente conversa mais amanhã, tá?
Mas e aí o que a gente acha? Onde a gente acha que a gente vai encontrar essa resposta? Nos métodos. Entendeu? Ah, não, então eu vou motivar botando um joguinho, ou pintando a sala de tal jeito, ou botando uma roupa diferente. Não, aí a gente vai divertir. Pode até divertir, tá? Mas motivar mesmo, como a motivação é uma coisa intrínseca que vem de dentro da pessoa, do coração da pessoa, a gente só consegue a partir do encontro com aquilo que é fundamental e essencial. A começar entendendo o que motiva a gente também. Porque quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente vai se tornando mais preparado para ser professor. A decisão de ser professor é uma decisão que implica numa responsabilidade muito grande, como vocês já sabem, eu não preciso dizer isso para vocês, né? Mas existe uma responsabilidade também muito grande, nosso compromisso conosco mesmo, conosco mesmo, isso. De se desenvolver, de ser uma pessoa melhor, de se autoconhecer enquanto seres humanos. Eu costumo dizer, né? Um ferreiro, ele precisa aprender de ferro, né? Para poder exercer o seu ofício. Um marceneiro de madeira, um professor de ser humano. Só que a grande diferença da gente pro ferreiro, pro marceneiro, é que a gente é feito da matéria que a gente vai formar, né? Então, qual que é a forma de conhecer essa matéria que a gente vai formar se a gente é feito dela? É se autoconhecendo. É se autoconhecendo. Gente, é isso, tá? Boa noite. Vamos nos falando. Amanhã, às 21h15, a gente vai se encontrar. Gente, acho que tinha mais umas 53 perguntas que eu não respondi. Mas eu espero que o que eu falei das perguntas que deu tempo de responder tenha servido para vocês, tá? Grata pela presença. Fiquem com Deus, vão ficar com a família de vocês aí agora, jantar, se alimentar, fazer uma oração antes de dormir. Então vamos lá. Vamos juntos humanizar a educação? Eu sempre termino com a minha frase clássica. Até mais, gente. Com Deus.